Oi para você que está aqui no Arquivos da Colina. Eu sou a Juliana e hoje vou falar sobre a demissão do Álvaro Pacheco. Essa demissão, que convenhamos, já era para ter acontecido antes. Ou melhor, não era nem para ele estar aqui comandando o Vasco, né? Foi uma contratação completamente aleatória, porque era um cara que não conhecia o futebol brasileiro, um cara que não conhecia os jogadores do Vasco, e para ser sincera, ele conhecia o Cleiton, né? Que o Cleiton estava em Portugal e enfrentou o time do Álvaro lá, e nem assim botava o Cleiton para jogar. Então você percebia que o treinador estava perdido. E em 4 jogos foram 3 derrotas e um empate. Esse empate que praticamente foi uma derrota também. Então assim, não se viu evolução e com toda a certeza do mundo a gente também não iria ver essa evolução ao longo do ano, ao longo dos jogos, caso ele continuasse. Como eu falei, era um treinador que estava perdido, estava tomando as piores decisões, botando o Galdames, insistindo com o Galdames, que como eu já falei em outro vídeo aqui, pra mim, é um dos piores jogadores que já vestiram a camisa do Vasco e falo isso com a maior tranquilidade, tá? E olha que não foram poucos, mas o Galdames se esforçou tanto que já alcançou esse patamar de ser um dos piores. E poxa, todo jogo que o Galdames jogava só fazia besteira, o Álvaro ia lá, falava que viu uma partida excelente dele. Então assim, realmente não dava. Eu já postei anteriormente um vídeo aqui do Álvaro, acho que foi depois da derrota do Palmeiras, se não me engano, falando que eu não sei se não sabia se caso demitisse ele seria a solução do Vasco, porque naquele vídeo eu falei, pode trazer qualquer um, não vai ter gente dando jeito nesse elenco e tudo mais. Mas é aquilo, gente, não ia ter como continuar com o Álvaro e acho sim que ter demitido ele foi uma atitude correta da direção, que consequentemente também demitiu o diretor executivo Pedro Martins, tá? Ele ia continuar, tá? A tendência não era demitir ele, porém ele falou que não iria, por ele não demitiria o Álvaro naquele momento. Então, assim, já que não era um combinado entre a diretoria, porque a diretoria queria demitir e ele queria que permanecesse, ele preferiu sair do Vasco para não atrapalhar esse planejamento. Então, assim, é aquilo, né? Também ficou pouquíssimo tempo no Vasco e já saiu. Mas o que a gente menos precisa agora é de gente atrapalhando o Vasco, é de gente que tá com ideia diferente do que o Pedrinho, o resto ali tá tendo. Pelo menos nos livramos de um problema agora. Álvaro Pacheco não é mais o treinador do Vasco e ele foi o treinador que menos ficou no Vasco, tá? Que menos teve jogos no Vasco, foram só 4. Agora a gente vai ter o Rafael Paiva no jogo de amanhã contra o São Paulo às 9h30 da noite, né? Vai ser mais um jogo difícil. É um jogo em São Januário, mas nos últimos jogos, nos últimos meses, a gente viu que jogar em São Januário, infelizmente, não está fazendo diferença nenhuma com esse elenco, né? Antigamente, até em elencos que a gente dizia ser o pior que a gente já viu, o Vasco conseguia pelo menos pontuar, vencer em São Januário, a torcida estava fazendo diferença, porém esses jogadores que hoje estão representando o Vasco nem isso conseguem, né? E como a gente viu no último jogo contra o Cruzeiro, somente 11 mil torcedores compareceram em São Januário. Então, assim, eu não sei como é que vai estar amanhã, acredito que não vai ter muita diferença, vai ficar mais ou menos nessa média aí, com toda certeza não vai esgotar os ingressos, não vai lotar São Januário, e eu acho que é isso mesmo, não tem que lotar até que as coisas melhorem. A gente sempre apoiou, a gente nunca abandonou e não estamos abandonando agora, mas paciência tem limite, né? E esses jogadores que estão ali representando o Vasco não merecem que a gente gaste o nosso dinheiro, nosso tempo para ir lá torcer para eles, pra gente ver eles errando passe de meio metro, dando chutão, devolvendo a bola de graça para o adversário. Ainda mais o São Paulo, que é um time muito superior ao do Vasco. Pode não ser aquela mil maravilhas, mas com toda certeza é superior ao do Vasco hoje, assim como todos os outros clubes da Série A, tá? Falo isso com tranquilidade. Pra mim, hoje, nenhum time o Vasco consegue vencer no campeonato. Pode se esforçar, que a gente também não vê esforço, mas não ganha. Porque o Vasco não tem capacidade, não tem psicológico, não tem técnica, não tem nada, não tem habilidade pra vencer esses jogos. E não é exagero eu falar isso, tá? A gente viu aí nos últimos jogos, a gente viu ao longo da temporada. Muito se diz sobre Ramon Dias voltar, Vasco fazer uma proposta e ele aceitar imediatamente. Porém, minha opinião, ele saiu daqui de São Januário com o Vasco sofrendo 4 gols pro Criciúma. Eu acho que é algo assim que não pode se apagar, tá? O Vasco já não vinha jogando bem até aquele jogo, e aquele jogo foi o estopim, né, que culminou ali na demissão dele. É o que eu tô falando. O Ramon não teve 100% da culpa, porque é o que a gente tá falando sobre o Álvaro, né? Com o elenco que o Álvaro tinha, com o elenco que o Ramon Dias tinha, e com o que o próximo treinador vai ter,
a situação não vai sair muito disso, né? Porque um time que tem Léo Pelé, Maicon, Galdames, Sforza, Rojas, Cleiton, Adson, enfim, né? Acho que são poucos, são o quê? 3, 4 jogadores que se salvam nesse elenco. Então, assim, pra mim, o Ramon Dias vindo não vai fazer muita diferença porque a gente viu o que ele apresentou com esse elenco. Agora, se o Vasco fizer uma boa contratação nessa janela de transferência, além do Felipe Coutinho, aí pode ser que dê jeito, como o Ramon deu jeito no ano passado, né? Ele chegaram jogadores bons com ele e o Vasco deu aquele gás ali que conseguiu se manter na Série A. Se o Vasco der elenco bom pro Ramon, acho que pode funcionar. Agora, se não der, se só trouxer o Coutinho, porque a gente sabe que Coutinho não joga sozinho, aí eu não vejo muita diferença com o Ramon Dias. Aí talvez fosse o caso de contratar um técnico com experiência de manter o time na Série A, para fazer 45 pontos, entendeu? O Vasco hoje não tem técnico, não tem CEO, não tem diretor financeiro, executivo, dinheiro, não tem nada. Então, assim, é uma situação muito, muito triste, uma situação muito desesperadora para nós torcedores, porque a gente não vê uma porcentagem de que algo vai melhorar. A gente só vai vendo as coisas piorando, entendeu? Eu sempre falo aqui que os bastidores refletem no campo. Hoje você olha para os bastidores do Vasco e você tem o clube associativo brigando com o clube SAF. Correto, até porque a SAF do Vasco é a pior de todas. Se for para tirar eles e ficar com o Vasco associativo, acho que não vai mudar muita coisa no sentido de as atitudes que o Vasco SAF toma são as atitudes que o Vasco associativo tomava. Contratos ruins, demissões ruins, contratações ruins. Então, assim, não vai mudar muita coisa. Agora, ficar com essa SAF, não dá. Então, assim, se for para esse ano tirar essa SAF e ficar só com a administração do Pedrinho, cara, que seja. Até porque o Pedrinho foi quem demitiu o Álvaro Pacheco, é o Pedrinho que tá incomodado com as coisas que a gente vê aí na imprensa. Então, assim, se é o melhor pro Vasco hoje, que essa briga permaneça nos bastidores, para essa SAF sair logo. Mas é óbvio que isso também atrapalha, né? A gente tem que tirar essa SAF de lá, porque SAF falida, SAF ruim, péssima, tudo que a gente já sabe, mas é óbvio que uma briga nos bastidores reflete no campo. E eu não digo só de refletir no campo no sentido da SAF ter feito as escolhas ruins do campo, mas no sentido de que é uma briga ali que, cara, atrapalha, com certeza. Tu vai contratar um jogador, aí o jogador sabe o que tá acontecendo. Tu acha que o cara vai querer vir? O Coutinho que é maluco, né? O Coutinho que é vascaíno, porque a gente sabe que só sendo vascaíno pra amar e querer alguma coisa desse clube. Agora, qualquer outro jogador bom, cara, não vai querer jogar aqui enquanto o clube nos bastidores não tiver, ok, minimamente decente, entendeu? Mas é uma briga válida, né? Óbvio, a gente tem que tirar essa SAF dali. Então agora a gente espera que o Rafael Paiva, que vai comandar o jogo amanhã contra o São Paulo, faça alguma coisa, né? Que faça esse bando de jogadores jogar, esse elenco aí, frouxo, fraco, né? Conseguir pontuar contra o São Paulo, é o mínimo que se espera dentro de São Januário, que ganhar em São Januário é obrigação dentro de casa, mas esperança, né, mínima, acho que minha, sua, de todo mundo, porque não tem perspectiva de melhora, que foi o que eu falei aqui. Então, assim, complicado, mas aguardar as cenas dos próximos capítulos. E você, concorda com a volta do Ramon Dias? Você acha que tem que vir outro treinador? Quem você acha que seria um bom nome? Deixa aqui nos comentários pra gente debater. Até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o like, me seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo e obrigada pela sua audiência.